Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, essa aula é para você que quer gabaritar no Enem. É para você que quer conquistar a tão sonhada vaga na universidade. Você não pode perder de forma alguma essa aula de conversão de unidades. É uma aula aí que você vai usar muito em problemas envolvendo escala. Seja escala de comprimento, seja escala de área, seja escala de volume. Tá? A gente vai usar muito isso. O que você tem que saber quando a gente falar em conversão de unidades? Desse método mnemônico aqui. Essa frase. Karen hoje deu muitos doces com mel. E a gente vai tomar sempre a inicial de cada palavra. Então eu vou colocar aqui K, H, D, M, D, C e M. E depois eu venho completando aqui, ó, colocando um M. O único diferente é esse, que é o decâmetro. O metro é a unidade fundamental, deixo assim. Decímetro, centímetro, milímetro. Como a gente está falando de volume, a gente está falando agora de 3 dimensões. Tá? Se a gente está falando de 3 dimensões, então o expoente aqui é ao cubo. Isso vai denotar, então, a informação de volume. Maravilha? Beleza. Olha só agora. Olha esse primeiro item aqui. Converta 180 hectômetros cúbicos para quilômetros cúbicos. Quero destacar uma coisa antes, tá? No caso do volume, o centímetro cúbico ele vai estar associado à capacidade que é ml. O decímetro cúbico está associado a litro. Então, guarda isso também. Depois a gente vai fazer uma conversão envolvendo unidade de volume e unidade de capacidade, tá bom? Então vamos pegar primeiro esse caso aqui. Ó. Converta 180 hectômetros cúbicos para quilômetros cúbicos. Então, o primeiro passo é a gente construir, né, esse dispositivo aqui. Karen hoje deu muitos doces com mel. Montei esse dispositivo, maravilha. O que a gente faz agora? De novo, mesma coisa. 180, preciso do último número antes da vírgula. Mas cadê a vírgula? Lembrando que 180 pode ser escrito como 180,0 ou 180,00, enfim, certo? Posso escrever dessa forma. Então significa dizer que a vírgula está aqui, né? 180, vírgula, tá? A vírgula está aqui. O que a gente vai fazer então? Pegar esse último número antes da vírgula, que é o zero. Então vou colocar o zero na casa do hectômetro cúbico, tá aqui. Coloquei o zero, vírgula. Só que agora, como a gente está falando de volume, eu tenho que guardar 3 dígitos por espaço. Então aqui eu vou colocar, eu já coloquei o zero, então eu vou colocar o 18 junto com o zero. E depois nas demais a gente preenche com zeros. Então eu tenho que colocar 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros, 3 zeros e 3 zeros. Certo? Eu quero ir para onde? Eu quero sair do hectômetro cúbico e quero ir para quilômetro. Então a minha vírgula vem para cá. Certo? Então eu desloquei a vírgula aqui. Que número a gente tem então? Observe, não preciso colocar esses 2 zeros aqui, só coloco esse zero antes da vírgula e aí depois eu coloco esse 0,18. Também não preciso representar esses zeros aqui. Como está depois da vírgula, esses zeros aqui eles não vão ter influência nenhuma sobre o número, tá? Beleza? Então aqui eu só posso colocar 0,18 ou 0,180, tá bom? 0,18 já está ok. O que? Quilômetros cúbicos. Foi? Certo? Então só resgatando.
não preciso, quando eu tenho um número menor do que 1, não preciso representar depois do último dígito aqui, né? Eu não preciso representar essa quantidade aqui de zeros. Vamos lá agora para esse número aqui, ó. Converta 12,5 metros cúbicos para milímetros cúbicos. Então, vou colocar aqui, antes de mais nada, Karen hoje deu muitos doces com mel. E depois, o que eu faço? Vou identificar o último número antes da vírgula, que é o 2. E eu vou colocar ele na casa do metro cúbico. Então, o 2 está aqui, vírgula. Aí, lembrando, então são 3 números aqui, 3 algarismos por casa. Então, 1, e aí coloco 0. O 5 vai ficar à frente, aí preencho sempre com zeros, né? Aqui também, aqui também, aqui também. Agora, eu quero ir para milímetro. Então, eu vou deslocar a vírgula que está aqui, eu vou colocar ela aqui, certo? Então, qual é o número que eu tenho agora? 12. Aqui, como é um número maior do que 1, eu não posso desconsiderar esses zeros, igual nós fizemos anteriormente. Como esse número é um número menor do que 1, esses zeros aqui depois do 8, sem problema eu desconsiderar. Aqui eu não posso. Então, isso aqui, milímetro cúbico. Certo? Então, transformamos de metro cúbico para milímetro cúbico. Agora, vamos para o próximo. Olha o que aconteceu aqui agora. A gente está envolvendo centímetro cúbico, que é a unidade de volume, e litros, que é capacidade. Então, voltando para a nossa escala, lembra que eu falei para vocês agora que na escala, na unidade de volume, quem está associado a litro é decímetro cúbico. Então, é equivalente a gente converter de centímetro, então, de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Se eu for até a casa do decímetro cúbico, eu estou chegando em litros, tá? Então, vamos ver como funciona? É a mesma coisa. Karen hoje deu muitos doces com mel. Então vamos lá. Eu tenho que pegar então 28, de novo, 28 é a mesma coisa que 28,0 ou enfim. Então aqui está a nossa vírgula. Então eu vou pegar o último número antes da vírgula, que é o 8, e eu vou colocar ele na casa do centímetro cúbico. Então eu vou colocar o 8 aqui, vírgula. Depois, lembrando, 3 algarismos por casa. Então aqui eu coloco o 2, né? E o 0. Depois eu preencho com os zeros. Preenchi. Agora eu quero ir para onde? Para litros. Litros é equivalente, então, aqui na unidade de volume a decímetro cúbico. Então, eu venho e desloco a vírgula para decímetro cúbico. Ó, a vírgula está aqui, ela vem para cá. Elimino a vírgula aqui. Qual é o número que a gente tem, então? 0,028. Então, lembrando, esses 3 caras aqui não preciso representar, porque é um número menor do que 1, basta, então, representar só 0,028 litro. Então, converti de centímetro cúbico para litro. Maravilha? Vamos fazer este último. Agora eu quero converter 45,28 milímetros cúbicos para ml. Então, de novo, vamos voltar lá.
ml está associado agora a centímetro cúbico. Então, converter para ml é equivalente a converter para centímetro cúbico. Então, vamos primeiro aqui montar. Karen hoje deu muitos doces com mel. Vou identificar então o quê? O último número antes da vírgula, que é o 5, e coloco na casa do milímetro. 5, vírgula. Aí coloco 4, 0. Aqui coloco 2 e o 8, tá fora dessa nossa tabela, não preciso colocar zeros ali. 0, 0, 0, 0, 0, 0. E vou preenchendo sempre agora com 3 zeros, porque eu estou falando de volume. Tá aqui. E aí, eu quero ir para onde? Eu quero ir para ml. ml é centímetro cúbico. A vírgula está aqui, ela vem para cá. Ignora isso aqui, então 0,04528 ml. Beleza, galera? Maravilha? Olha que simples ficou agora fazer conversão de unidade de volume. Guarda isso. Karen hoje deu muitos doces com mel. Monta essa tabela e é gabaritar. Tá bom? Valeu, galera. Bons estudos aí. Tchau, tchau.